A paz do Senhor, irmãos. Que a graça do nosso Deus continue habitando nas nossas vidas. Amém? Antes de eu estar pedindo aos irmãos para estar abrindo as suas Bíblias, o Senhor tem me incomodado muito, algum tempo atrás, para estar orando pelas crianças. A minha família sabe, meu marido, meu filho, que quando nós realizamos o nosso culto doméstico, nós temos intensificado a oração pela vida das crianças. Nós sabemos, irmãos, que tempos difíceis estamos vivendo e, por conta disso, aumentou muito o índice de crianças sendo violentadas, crianças sofrendo violência doméstica, violência sexual, sendo agredidas. E o Senhor tem me incomodado para estar clamando pela vida desses pequenos. E antes de começar a pandemia, a nossa igreja, a gente tinha um costume. Diante de começarmos a mensagem, a gente fazia o quê? A oração pelo Jardim Florido. E nessa noite nós vamos fazer. Eu vou convidar o Arthur para estar aqui do meu lado. O Arthur ele vai representar o Jardim Florido do pastor Enete. E nós vamos estar iniciando, irmãos, orando pelas nossas crianças. Crianças nossas que hoje têm sido impedidas de estar nos templos, né? Ter cuidado com elas mesmas. Mas precisamos orar, clamar pela vida dos nossos pequenos. Os pais que têm seus filhos pequenos sabem o quanto é difícil. Eu tenho uma filha pequena e o nosso desejo é criar os nossos filhos na casa do Senhor. Eu criei o meu filho desde o ventre, João está aí com 15 anos, na casa do Senhor. E é desejo meu criar a Isabela na casa do Senhor. E vamos orar, irmãos, para que, em nome de Jesus, possamos voltar com as nossas crianças aqui no templo, para a glória do nosso Deus. Esteja em pé, irmãos. Aqueles que puderem, levantem as suas mãos sobre a vida do Arthur, lembrando assim todas as crianças que fazem parte desta igreja, que elas possam ser cuidadas, guardadas e protegidas pelo nosso Pai. E que os pais, os responsáveis, possam estar levando sempre Jesus para essas crianças através da oração, através da leitura bíblica, através das historinhas bíblicas, possam estar levando Jesus para os nossos pequenos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, nessa noite, por esse momento, Deus, em podermos falar contigo. Nós te agradecemos pelo privilégio, Deus, estarmos na tua casa, prestando um culto de louvor e adoração ao teu nome. Pai, agora, em nome de Jesus, eu quero entregar, Deus, a vida do Arthur e se estende, Deus, por todas as crianças que fazem parte desta igreja. Todas as crianças que fazem parte do Jardim Florido, Pai. E que hoje, Senhor, não podem estar aqui no templo. Pai, em nome de Jesus, vai encontre, Senhor, a vida de cada uma delas, Pai. Guarda, Deus, proteja, livra, Senhor, de todo mal, de todo homem mau, Senhor. De toda enfermidade, Deus, de tudo aquilo que não provém de Ti. E permita, Senhor, que em tempo bem próximo, Deus, os nossos filhos possam estar na Tua casa para prestar um culto de louvor e adoração ao Teu santo nome. Pai, em nome de Jesus, aquelas crianças que têm sofrido algum tipo de violência, Deus, violência doméstica, Senhor, sendo agredida fisicamente, psicologicamente, sexualmente, Pai, tem misericórdia. Senhor, afasta, Senhor, as pessoas mais, Senhor, de perto dessas crianças, Deus. Senhor, que os seus anjos estejam cobrindo essas crianças, Senhor, espalhadas pela face dessa terra. Estejam cobrindo, Senhor, com teu sangue, Pai. Em nome de Jesus, crianças que vivem em casa-abrigo, crianças, Senhor, que estão enfermas, Senhor. Alcança com teu amor, Pai. Quero te pedir especial pela vida da Camille, Deus. Pela vida, Senhor, do Pedro Henrique, Deus. Crianças que nós sabemos que estão enfermas, Senhor, em nome de Jesus, libera a tua cura, Deus. Para essas crianças, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Deus, nós te agradecemos por esse momento e entregamos, Senhor, a vida dos nossos pequenos, Senhor, nas tuas mãos. É a oração que nós te fazemos em teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Arthur. Amém, irmãos. Eu vou convidar os irmãos para estar abrindo as suas Bíblias no livro de Josué,
capítulo 9, versículo 14. Saúdo também os irmãos que estão acompanhando pelas redes sociais, com a graça e o amor de Jesus, que Deus continue abençoando a vida dos irmãos. Livro de Josué 9, 14, diz assim: Então aqueles homens tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. Então aqueles homens tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. Ontem, irmãos, os casais que acompanham o trabalho do Ministério de Casais dessa igreja, nós realizamos mais um encontro online. E nós temos falado nesse tempo sobre o tema Cuide Bem do Seu Jardim. E nesse mês de abril, nós falamos sobre o tema Fortaleça Suas Raízes. E quando eu estava fazendo aquela live, não estava no esboço da minha mensagem, mas no finalzinho Deus me deu uma palavra, o qual eu falei: famílias que têm raízes fortes são famílias que vivem na dependência de Deus. E essa palavrinha dependência veio como uma direção para a mensagem desta noite. Viver na dependência do Senhor. O ser humano, né, nós humanos, quando a gente se vê já preparado, ou quando a gente já se vê pronto para fazermos algo, a gente já se acha totalmente independente. Já se vê pela criança ainda bebê. A criança, quando ela acha que ela sabe andar, ela no colo da mãe já faz o quê? Já quer sair para o chão, porque ela já acha que ela é independente e já sabe andar sozinha. A pessoa que, quando consegue o seu primeiro emprego, né? Eu tenho uma independência financeira, não dependo mais de ninguém. Falta de sabedoria nossa, né, irmãos? Porque todos os dias nós estamos dependendo um dos outros. E a dependência do Senhor? Talvez você aí fale assim: não, Alessandra, eu sou totalmente dependente do Senhor. Eu dependo do meu Deus para tudo. Amém. Amém. Mas o versículo que a gente acaba de ler relata de uma história em que Josué, o homem que foi nomeado pelo Senhor através de Moisés para agora comandar o povo de Israel, ele é enganado. Começa lá no capítulo 9, depois os irmãos leem em casa. Ele é enganado por um povo chamado Gibeonitas. E ele é enganado com mentiras por aquele povo, porque, como a gente leu lá no versículo 14, ele não consultou ao Senhor. Por ele não ter consultado, por ele não ter pedido orientação a Deus, ele acabou sendo enganado e levando consequências não só para a vida dele, mas para todo aquele povo de Israel. No livro de Números 27, 18, começando pelo versículo 18, a gente vê Josué ele designado para ser sucessor de Moisés. E uma das coisas que o Senhor fala para Moisés dizer a Josué é que em tudo que ele fosse fazer com aquele povo, ao entrar ou sair de uma guerra, em todas as suas decisões, Josué ele teria que consultar ao Senhor através do sacerdote Eliezer. Está lá no livro de Números, capítulo 27. Então, antes de todas as decisões que Josué fosse tomar, ele precisava consultar o Senhor. E, infelizmente, nesse capítulo 9, Josué se deixa de ser enganado por uma mentira de um povo qual o Senhor não queria que o povo de Israel, que o povo dele tivesse contato, que era o povo dos gibeonitas, porque era um povo idólatra, um povo que fazia coisas que desagradavam ao Senhor. O Senhor não queria que o povo dele tivesse contato com esse povo. E eles enganam Josué. Josué acaba se deixando se enganar por aquele povo, por não consultar, por não pedir orientação ao Senhor. Vivermos na dependência do Senhor, irmãos, é não decidirmos as nossas questões sozinhos. Vivermos na dependência do Senhor é nós consultarmos ao Senhor em tudo que nós formos fazer.
Cuidado com as alianças que você tem feito. Cuidado com os contratos que você tem assinado. Cuidado com os acordos que você tem feito sem pedir a orientação do Pai. Sem pedir a orientação de Deus. Sem ter a bênção do Senhor diante disso tudo. Pois dependendo do que você faça, dependendo da aliança que você faça, dependendo do contrato que você faça, dependendo do acordo que você faça, pode trazer consequências não só para a sua vida, mas para todos aqueles que estão ao seu redor. Deus deseja, é desejo do Senhor, que consultemos Ele. Pois boa parte das nossas decisões erradas são tomadas porque nós não buscamos a orientação do Pai. Porque nós decidimos pelas nossas próprias vontades. No livro de Êxodo 33:15, eu gosto muito desse versículo, quando Moisés fala: Senhor, eu só vou subir se a tua presença estiver comigo. Irmãos, isso é lindo demais. Isso é lindo demais você falar: Senhor, eu não quero tomar um passo se não for com a tua presença. Isso, irmãos, é depender de Deus. E hoje pela manhã, quando o Senhor confirmava essa mensagem no meu coração, eu ainda deitada na minha cama, falei: Deus, eu não quero colocar o meu pé no chão, se não for com a tua presença. E precisamos, irmãos, isso é viver na dependência de Deus. Porque muitas das vezes a gente declara, mas quando surge uma situação, quando surge algo que aos nossos olhos é bem visto, a gente acaba tomando posição, a gente acaba fazendo alianças, a gente acaba assinando contratos, a gente acaba tomando decisões, o qual o Senhor não está abençoando. E por isso, amados, que nós precisamos consultar em todas as circunstâncias das nossas vidas, consultar ao Senhor. Viver na dependência do Senhor é pedir a orientação do Pai. Viver na dependência do Senhor é como Moisés diz: Senhor, se não for com a tua presença, eu não quero. Se o Senhor não estiver presente nesse negócio, Deus, eu não quero para a minha vida. Mesmo que os meus olhos estejam bons, mas eu não quero. Amém, igreja? Vivermos na dependência do Senhor, irmãos, é não perdermos a posição de ovelha. Vivermos na dependência do Senhor é não perdermos a nossa posição de ovelha. No livro de João, capítulo 10, versículo 14, diz assim: eu sou o bom pastor, e eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Perdermos a nossa posição de ovelha, irmãos, é quando a gente não dá ouvidos ao nosso pastor. A maior característica da ovelha é ouvir a voz do seu pastor. A maior característica da ovelha é porque ela desconhece qualquer outra voz que não seja dele. Ela desconhece. Ela é tão dependente do seu pastor que ela fica perdida quando ela ouve outra voz. Ela só pega a direção quando ela ouve a voz do seu pastor. Viver na dependência do Senhor é não perder a sua posição de ovelha. E a gente vê, irmãos, lá no livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo 13, que um homem chamado Ezequias, no capítulo 13, ele dá ouvidos a um rei da Babilônia, diz assim: e Ezequias lhes deu ouvido e lhe mostrou toda a casa, de tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os melhores ungüentos e a sua casa de armas, e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que lhe não mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, porque ele ouviu a voz de um homem. Aí no versículo 16 diz assim: então disse o profeta Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias, Ezequias, em que tudo quanto houver em tua casa, e o que entesourar os teus pais, que isso quer dizer a sua herança,
Até o dia de hoje será levado à Babilônia. Isso porque Ezequias deu ouvido a quem ele não deveria dar. Cuidado com quem você tem se aconselhado. Cuidado com quem você tem pedido orientação. Cuidado com quem você tem pedido conselhos para a sua vida. Assim que eu casei, eu não tinha ainda meus filhos. Eu fui pedir conselho a uma pessoa ao qual veio me dizer, você não precisa disso. Me botou lá no alto, irmãos. Você não precisa disso, você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Você não precisa disso. E eu fui para minha casa, entristecida, e orei ao Senhor. E se eu desse ouvidos àquela pessoa, irmãos, hoje eu não tinha os meus filhos, nem meu lar, nem meu casamento. Cuidado com quem você tem dado ouvidos. Cuidado com quem você tem aberto as suas portas da sua casa e mostrado tudo o que você tem. Mostrado o seu maior tesouro, que é a sua família. Talvez você vai falar, irmã Alessandra, hoje a gente está vivendo isolamento, ninguém nem está visitando ninguém. Mas o pior de tudo é as redes sociais. Pessoas expondo totalmente a sua casa, a sua família, os seus filhos, o seu tesouro maior. E às vezes a sua intenção, amados, é até boa, é até legal, mas você não sabe a intenção daquele que está vendo. Do outro lado, irmãos, você não sabe do coração daquele que está vendo. Precisamos nos policiar. Ezequias perdeu tudo porque ele deu ouvidos a quem ele não deveria, porque ele mostrou aquilo que ele não deveria mostrar, ele mostrou tudo o que ele tinha. E o Senhor disse, você vai perder para eles. E perdeu. Precisamos ter cuidado para quem a gente tem exposto. A nossa família, a nossa vida, a vida dos nossos filhos, os nossos sonhos. Os nossos sonhos, os sonhos do nosso filho. Eu tenho me policiado demais porque às vezes a gente fala demais, irmãos. E às vezes por falarmos demais a gente perde a bênção. E meu filho, ele não gosta que fale dos sonhos dele. E eu preciso me policiar porque às vezes eu acabo falando para quem eu não deveria. E a gente precisa nos policiar. A gente tem que ter cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Aquilo que a gente expõe. Principalmente hoje, você não tem recebido visita, mas você tem exposto tudo nas redes sociais e a gente precisa ter cuidado. Eu, às vezes, coloco alguma coisa e se me incomoda, eu tiro logo e falo, Deus, eu só quero colocar aquilo que for da tua vontade. Eu não quero colocar nada que não seja do teu querer. Viver na dependência de Deus, irmãos, é estarmos atentos a ouvir a voz do Senhor e não perdermos a nossa posição de ovelha. Eu conheci um pastor, o qual ele falava que tinha alguns irmãos da igreja dele que não gostavam muito da atitude dele, mas que ele continuaria com aquela posição. Que várias pessoas, às vezes, vinham sugerir algo para ele em relação à igreja, ao ministério dele, e que ele achava até bom no início, ele achava uma ideia boa, mas ele falava assim, eu vou consultar ao meu Deus. Ele, irmãos, antes de qualquer sugestões que vinham para a minha vida, ou para o ministério, principalmente para a igreja do Senhor, eu consultava ao meu Deus. Eu não tomava nenhuma posição, eu não tomava nenhuma postura diante daquela sugestão antes de eu consultar ao meu Senhor. Precisamos ter cuidado, irmãos, com quem a gente tem pedido conselho e orientação. Busque ouvir a voz do seu pastor. Isso é dependência. Viver na dependência de Deus é viver de maná. O que seria maná? Maná é provisão de Deus para o seu povo. Lá no livro de Êxodo, capítulo 16, a gente lê que todos os dias descia do céu, de forma sobrenatural, alimento para aquele povo que vivia no deserto de Sim. Aquele povo que estava num deserto onde não tinha nada e começou a murmurar, porque eles tinham saído da terra do Egito, e começou a murmurar com Moisés e Arão, e o Senhor age com providência na vida daquele povo de forma sobrenatural, onde todos os dias descia do céu pão e carne, de forma que eles
não poderiam guardar para o outro dia, e de forma que eles ficavam satisfeitos durante todo aquele dia. Isso é dependência de Deus. Viver de maná, irmãos, é você abrir o seu armário e você ver o seu armário cheio e você dizer: glória a Deus, obrigado, Pai. Mas chegar um dia, você abrir o seu armário e você ver seu armário quase todo vazio, você não ter o dinheiro, você dizer: Deus proverá. Isso é viver de maná. Viver de maná, irmãos, é descansar no Senhor. Viver de maná é você tirar os olhos da situação que está ao seu redor e saber que Deus vai prover todas as coisas. É você olhar para a semana que se inicia e falar: meu Pai, eu tenho uma conta para pagar. Não sei como, mas Deus vai prover. É você estar aí sentado aí na sua casa, às vezes com o seu coração inquieto, por alguma questão que você tem que resolver, e às vezes você não está nem conseguindo prestar atenção na mensagem, porque seu coração está inquieto. Porque tem uma situação que você precisa resolver, sua cabeça está em outro lugar. Mas você fala: eu vou me aquietar, porque o meu Deus é o Deus de provisão. Meu Deus, Ele vai prover todas as minhas necessidades. Viver de maná, irmãos, é como a história de Abraão e Isaque. Quando o Senhor chama Abraão e pede Isaque como sacrifício. E quando eles vão subindo no monte, Abraão já com tudo preparado, com Isaque junto. E Isaque, num exato momento, olha para o pai e fala: pai, cadê o cordeiro para o sacrifício? E qual a resposta de Abraão? Deus proverá. Deus proverá. Viver de maná, irmãos, é descansar no Senhor. Mesmo que tudo pareça ao contrário, eu vou descansar no Senhor. Dias difíceis, dias tristes, mas eu vou descansar no Senhor. Quem vive na dependência de Deus, irmãos, descansa. Quem vive na dependência de Deus, descansa. Porque sabe que Ele, que é o nosso pastor, está cuidando de tudo. Irmãos, Ele está cuidando de tudo. Ele não perdeu o controle de nada. Ele está cuidando de tudo. Coloca a mão no seu coração, fecha os seus olhos e fala: eu vou descansar. Deus, mesmo que eu não consiga ver, eu não estou conseguindo ver, Deus, mas eu vou descansar. Eu vou descansar, Deus, porque eu sou dependente do Senhor, e quem depende, descansa. Quem depende, descansa. Glória a Deus. Glorificado, Deus, seja o teu nome nesta noite. Queremos te dizer, Pai, que não há outro lugar melhor que não seja que estar na tua presença. Queremos dizer nesta noite, Deus, que queremos viver na tua dependência. Queremos, Senhor, sim, buscar conselhos e somente ouvir a voz do Senhor. Não queremos perder a nossa posição de ovelha, Deus, o qual só ouve a tua voz. Sabemos, Senhor, que assim como o Senhor foi com o teu povo no passado, provendo, Deus, todos os dias o maná, assim também, Deus, nós sabemos que nos dias de hoje, no tempo certo, no momento certo, na hora certa, o Senhor vai prover todas as nossas necessidades. Obrigada, Deus, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Um Deus que está no controle de tudo, que não perdeu o controle de nada, Pai. Porque nós servimos um Deus vivo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Glorificado, Pai, seja o teu nome nessa noite, Pai. Em nome de Jesus eu quero te pedir, Pai, habita, Senhor, neste hospital Ana Moreira. Senhor, que todos aqueles que estão enfermos,
naquele lugar, Pai. Tu sabes, Senhor, que como nós temos clamado por aquelas vidas, Senhor, que o Senhor dê a cura, Pai, no nome de Jesus. Senhor, que através desses momentos difíceis, Pai, eu sei que tudo o Senhor tem um propósito, que através desses momentos difíceis, vidas sejam alcançadas para a Tua glória, porque nós sabemos que a nossa morada, Deus, não era este lugar. A nossa morada, Senhor, é onde o Senhor está preparando, que é na Tua glória, Deus. Nos prepara, Deus, para vivermos contigo, para a honra e glória do nome do Senhor. Senhor, vai de encontro a todas as famílias, Senhor, que se encontram enlutadas. Famílias da nossa igreja, famílias queridas, Senhor, que estão chorando agora pela perda de um ente querido. Senhor, a família da irmã Edna, da irmã Cristina, da irmã Marta, Senhor, do irmão Lodinho, Pai, e tantas outras famílias, Senhor, dê o Teu consolo, o Teu conforto a esses corações. Mas queremos Te dizer, Deus, que nós iniciaremos essa semana alegres e firmes no Senhor, porque nós somos dependentes de Ti. E porque nós cremos, Senhor, que a alegria do Senhor é a nossa força. Glorificado seja o Teu nome, Senhor, neste lugar. Receba, Pai, receba, Deus, o nosso culto de louvor e adoração ao Teu nome nessa noite. E que possamos descansar nos Teus braços. Senhor, que possamos sentir, Pai, o Teu abraço, Espírito Santo. Oh, glorificado seja o Teu nome, Senhor, nessa noite. Obrigada, Deus, pela Tua presença, Deus. Obrigado por sentir os Teus braços, Senhor. Obrigado porque nós podemos descansar. Porque nós somos dependentes de Ti, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo. Muito obrigado. É a oração que nós Te fazemos no nome do Teu Filho Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém. Amém, irmãos? Que o Senhor Jesus nos abençoe e que vivamos na dependência do nosso Deus. Amém.